Bem, Ok, sir. vocês devem ter percebido lá pela plataforma, né, que a nossa atividade dessa semana ela é muito parecida, muito semelhante com a atividade da semana passada. A única diferença que ela tem, né, é que ela não tem o título não aparece lá. E, em vez de palavras-chave, o que nós temos lá são frases-chave. Então, a gente continua aplicando a pirâmide textual nos níveis 1 e 2. Então, o que é que vocês têm lá naquele arquivo que está postado lá? Vocês têm uma imagem, certo? E, em cima da imagem, vocês têm frases. E, claro, que se elas aparecem ali na imagem é porque elas são frases-chave, tá? Então, se vocês perceberem, aquelas palavras que lá estão são palavras-chave. E a definição de frase-chave, como vocês têm lá na pirâmide, naquela aula nossa anterior, é as frases que contêm uma palavra-chave. Então, aonde eu encontrar uma palavra-chave, a frase em que aquela palavra se encontra será uma frase-chave, tá? Senão ela não conteria uma palavra-chave. Então, essa atividade dessa semana ela é muito semelhante à da semana passada. Na semana passada, o que é que nós tínhamos? Uma imagem, quer dizer, um elemento de layout, o título e palavras-chave, tá? No nosso caso desta semana, nós temos uma imagem, não tem título, mas nós temos frases-chave. Então, se a gente consegue associar aquela imagem com as frases ou as palavras que lá estão, vocês vão perceber que a mensagem do texto fica bem clara. Então, o que é que vocês têm ali? Vocês têm uma pessoa quase ajoelhada, né? Então, a pessoa está sendo forçada, quase que caindo, né? Por quê? Porque ela está sustentando vários pesos. Essa é a ideia daquela imagem. Se vocês prestarem bem atenção, a pessoa está inclinada, né? Está com o joelho dobrado pelo peso do que ela está carregando. Então, aí fica claro, né? Quando a gente analisa as frases que lá estão, vocês têm cognatos, certo? Então, nós continuamos no nível 1 e 2 da pirâmide. E aí, quando você associa a imagem com aqueles elementos textuais que lá estão, você imediatamente percebe qual é a ideia central e qual é a mensagem daquele texto, tá? E aí, gente, qual é a ideia? Você teria quase que total condição, não pode ser total porque a gente não tem o texto original, mas você teria total condição de escrever aquele texto, certo? Claro, você tem que ativar o seu conhecimento de mundo, como a gente já viu, né? Aplicar a simplificação de ideias dentro daquilo que lá está, e aí ter condição de interpretar o texto. Então, vocês percebam que nos últimos 2 exercícios que nós fizemos, eu não dei texto para vocês. Por quê? Porque eu queria mostrar o que é a pirâmide textual. E aí, aproveitando essa oportunidade, eu coloquei aí para vocês um pequeno texto, tá? Onde eu apliquei a pirâmide textual. Então, vocês observem, ó, que esses elementos que estão em vermelho são palavras-chave. Alguns são cognatos, tá? E cognatos até idênticos. São palavras que a gente utiliza no dia a dia. Então, na área de vocês, por exemplo, da administração, essas palavras são bastante conhecidas. Então, aí, o que é que eu faço? Eu tomo o título, que é a minha ideia central, é aquela lógica do meu texto. Então, o que é que eu tenho aí no meu título? Eu tenho comércio, que é um cognato, né? Eletrônico, é o e-commerce.
Então, é o comércio eletrônico. Bom, se é o comércio eletrônico, o que é que eu tenho que esperar que apareça no meu texto? As palavras online, por exemplo, tá? As transações que acontecem nas plataformas online, né? Que é justamente o que representa esse comércio eletrônico, como vocês todos sabem. Então, aí, ó, quando eu consigo identificar essa ideia central com rapidez, o resto fica fácil. Vocês observem, ó, que eu coloquei aqui, ó, mobile phones, accessories, operate, online. Olha o online aí. Aí tem B2C business, business to customer, B2B, C2C, individual people, online. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei a pirâmide textual em cima do texto. O que é que eu tenho da pirâmide textual? Quais são os elementos textuais que eu tenho aqui? Eu tenho a ideia central, que é o título, que eu já sei o que é, porque tem um cognato lá, né? É uma palavra que eu conheço. E aí eu fui marcando várias palavras-chave. De 20 quilos lá do... Olha, gente, desculpa, a internet caiu, tá? Ah, não, normal, professor. Ela machucou? Já voltou. Vou compartilhar a tela novamente, tá? Ela machucou? Bom. Bora lá, bora continuar. Esse careca, além de sedutor, quer ser... Como eu estava dizendo, tá? Eu vou voltar a gravar novamente, ok? Não, ele está gravando. Bem, como eu estava dizendo, esses termos que eu marquei aí são termos que, na hora em que eu consegui identificar a ideia central, eu pude ativar o meu conhecimento de mundo e aí fui atrás das palavras-chave que eu já antecipei, porque quando eu penso na minha ideia central, automaticamente eu antecipo alguma coisa que deve aparecer no texto, tá? Então, vejam que eu apliquei o primeiro nível da pirâmide aí, o primeiro e o segundo nível da pirâmide aí. Então, se eu perguntasse, por exemplo, para vocês, qual é o produto ou quais são os produtos de que trata esse texto, dessas transações online? Vocês iam encontrar aí o telefone móvel e os acessórios. Então, eu posso dizer aqui já que esse texto ele traz a informação de uma operação de comércio eletrônico, quer dizer, uma venda, né, uma venda online, uma transação online, de quê? De telefone celular e os seus acessórios, tá? E aí, aparece aí, que são coisas que eu acho que vocês conhecem, né? Que são os tipos de business que existem online. É o B2C, que é empresa para consumidor, tá? O B2B, que é empresa para empresa, e o C2C, que é consumidor para consumidor, ou seja, individual people. Todo mundo sabe o que é people, né? E aí, individual é um cognato idêntico, certo? E aí vocês podem, com tranquilidade, dizer que o que é que o texto discute, esse pequeno texto aí, tá? Então, olha, isso é um exemplo bem simples do que nós podemos fazer com a pirâmide textual em busca dessa interpretação de texto, tá? Então, vocês observem que esses termos que permaneceram em preto são os termos estruturais do texto, tá? É aquela gordura que eu deixo de fora. Eu não preciso dela para eu interpretar o meu texto. Bastou para mim a ideia central e as palavras-chave, tá? E aí eu tenho plena condição de dizer do que trata o texto, certo? É claro que, se eu estiver diante da necessidade de uma informação específica do texto,
aí eu terei que ir em busca dessa observação, dessa informação. E talvez, nesse caso, eu precise do dicionário, tá? Mas vocês vejam que aqui eu apliquei a pirâmide, tá? E interpretei o texto com tranquilidade. É claro que isso aqui é didático apenas, tá? Por isso um texto curto, para vocês entenderem. Mas vocês imaginem isso aí aplicado em um texto mais longo. Você consegue micromizar, encurtar, diminuir o texto, achatar o texto em pequenas unidades. Então, essa definição de texto, que ele existe a nível macro e a nível micro, envolve os elementos textuais e os elementos estruturais. O que nos interessa mais de perto são os elementos textuais, porque eles vão possibilitar a nossa interpretação, a nossa compreensão do texto, tá? Então, aí é mais ou menos aquilo que nós fizemos na semana passada e esta semana, tá? Vocês percebam lá que nesta semana a atividade de vocês não tem pontuação dentro daquele rodízio, né, que a gente costuma fazer. Portanto, vocês não precisam postar, tá? Não há obrigatoriedade da postagem. Quem quiser postar, pode postar, certo? Para ser avaliado, né? Para que a tarefa seja avaliada. Só não é obrigado, quer dizer, não tem a obrigação da postagem, tá? Ela é uma tarefa sem pontuação. Então, o que eu fiz foi criar uma extensão daquilo que nós já havíamos feito na semana passada, tá? Eu apenas mudei o elemento da pirâmide que eu estou utilizando. Então é isso, né, gente? Eu estou, vamos dizer assim, eu estou prospectando o meu texto, tá? E nessa prospecção, a consequência disso é eu encontrar elementos que me possibilitem a interpretação desse texto. É isso. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, tá? Professor, eu só quero deixar claro aqui os elementos estruturais e os elementos textuais. Quais são os que formam o nível da pirâmide textual? Quais são os que formam o quê? Os níveis da pirâmide textual. São os Você elementos tem, lá estruturais. você tem lá naquela tela da semana passada. O nível 1 é o layout, a ideia central e a frase tema. Isso eu sei, professor. O que eu estou lhe perguntando é se esses são os elementos estruturais ou se eles são textuais. Esses são aquilo que você tem dentro da pirâmide, são os elementos textuais. Tá, ok. Os elementos estruturais são os elementos da gramática, né? Pronome, verbo auxiliar, advérbio, tá? Ok. Preposição, pronome relativo, são aqueles elementos que ajudam a formatar o seu texto, entendeu? A fazer a estruturação das frases, tá? Ok, tá entendido. Eu respondi, Rômulo? Sim, professor. Sim, respondeu sim. Mais alguma outra dúvida, gente? Porque se vocês não tiverem nenhuma pergunta a mais, eu vou parar a gravação, tá? A gente continua conversando, mas a gente interrompe a gravação para o vídeo não ficar tão pesado, tá? Posso interromper? Não pode. Acredito que sim, professor.